tarde, ministro. Boa tarde, demais autoridades presentes, público. Eu gostaria de fazer minha apresentação baseada numa pergunta que eu acho que interessa a todo ministro supremo julgando uma ação desse gênero, que é: as intervenções fazem sentido? Elas são adequadas? Elas são necessárias? Existe algum meio alternativo que possa tornar? Para responder essa pergunta, eu tenho que responder algumas perguntas preliminares, e eu vou até tocar um pouco, em parte, no que o meu colega Gessner falou anteriormente. Primeiro, faz sentido, de fato, ter um monopólio nesse mercado? Gestão coletiva só pode ser prestada por um único agente? A resposta é sim, nisso nós concordamos. Por que isso? Por conta do tipo de direito autoral no Brasil e da variedade de tipos de detentores titulares de direito autoral no Brasil, seria muito complicado achar todos esses titulares, cobrar, negociar com cada um desses titulares, cobrar de cada um desses titulares, verificar alterações contratuais com cada um desses titulares. Então, sim, faz sentido. Só que isso tem uma consequência. A consequência é que nós temos um monopólio. De fato, ele reduz custos, os custos de transação. Mas ele impõe um outro tipo de consequência para isso, que os economistas chamam de ineficiência locativa. São distorções. E, para quem lembra da década de 80, um exemplo bastante utilizado para isso era quem queria comprar telefone. Não tinha para vender e, quando tinha, custava muito caro. Isso é o típico ineficiência locativa, que pode acontecer tanto com monopólio privado como monopólio público. Circunstância clássica, na ausência de uma intervenção estatal, isso pode acontecer. Isso significa que todo e qualquer modelo de gestão coletiva vai ser um monopólio? Não. Como eu disse antes, dependendo de como você caracteriza o direito de propriedade intelectual, o número de tipos diferentes de detentores desses direitos de propriedade intelectual, você pode sim ter entidades concorrentes. É o que acontece nos Estados Unidos, onde existe concorrência, tem entidades concorrentes de arrecadação e distribuição de direitos autorais. Mas não é isso que acontece no Brasil, então a gente tem que assumir essa premissa. Na prática, então, que tipo de problemas acontecem porque nós temos que lidar com o monopólio? Bom, alguns que foram identificados no julgamento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e isso incidentalmente ou diretamente, no caso que foi julgado pelo CAD, estão ali descritos. Verificou-se barreiras à entrada de novas associações, uma subrepresentação dos autores, uma falta de transparência e um problema no preço. Por que isso acontecia? Bom, primeiro, eu lembro um pouco a apresentação do Frejá, ele disse que as duas pontas estariam insatisfeitas. Vamos ver por quê. Você tem um intermediário no meio, que é o ECAD, não repassando necessariamente o total que deveria ser para os autores e cobrando talvez preços mais altos para os usuários. Na prática, o que isso acontece? Você tem menos direitos autorais sendo comercializados. Você tem menos usuários tendo acesso a esses direitos autorais, porque esse intermediário ele é monopolista. Na prática, como é que isso acontece? Como é que, especificamente, essas condutas ditas abusivas foram identificadas na decisão do CAD? Vamos pegar alguns exemplos. Barreiras à entrada. A gente discute nessa nova lei uma possibilidade não, na verdade, uma obrigatoriedade da lei autorizar as associações que querem fazer parte desse sistema de gestão coletiva. O CAD identificou no julgamento do processo que existiam dois critérios para que alguma associação pudesse fazer parte. O primeiro era um critério quantitativo, tinha que se ter 10% ou 20%, dependendo do tipo de associação, se administrada ou efetiva, para que pudesse virar uma associação. E o segundo teria que ter uma aprovação das outras associações para que pudesse fazer parte do sistema de arrecadação e distribuição de direitos coletivos. O CAD considerou isso como abusivo. As associações não conseguiam ter acesso ao sistema do ECAD. Problema. O que a lei tenta fazer com isso? Tirar do monopolista essa escolha e passar para o Estado, para que possa reduzir e não aumentar barreiras de entrada. É o contrário que está se querendo fazer com essa lei. É viabilizar mais gente. E isso era decorrência de um problema de representação. Como os autores, isso foi explicado pelo Ronaldo Lemos um pouco antes de mim, como existia esse problema de subrepresentação dos autores, você tinha esse problema no acesso. Mas eu queria perder um pouco mais de tempo discutindo um pouco a lógica da licença cobertor, que eu acho que ela tem muito a ver com essa ineficiência de ter menos negócios sendo gerados na ausência de regulação estatal. E porque eu acho que a medida que é
colocada por essa nova lei faz todo sentido em termos de proporcionalidade, em termos de adequação, em termos de inexistência de alternativas menos gravosas. Essa era a única licença disponibilizada, a licença cobertor, pelo ECAD anteriormente à nova lei. Você comprava todo o repertório e ganhava, a partir daí, o direito de utilizar indistintamente quanto você quisesse. Existiam e existem consumidores que estão interessados em outros tipos de licença. Eles não são, por exemplo, um canal de música que vai ter algum sentido em ter uma licença desse gênero. Eles querem ter outro tipo de licença. Uma licença que permita, por exemplo, um uso episódico, que ele seja cobrado por esse uso episódico e não pelo total. Com a licença cobertor, na prática, você tinha menos direitos autorais sendo comercializados, menos usuários se interessando por isso. Quando a lei prevê proporcionalidade, o que ela diz é o seguinte: eu não estou proibindo novas licenças, eu estou viabilizando, eu não estou proibindo a licença cobertor, eu estou viabilizando outros tipos de licença. Com isso, você elimina o que o monopólio fixou como único modelo e estabelece outras oportunidades. O outro ponto, aumentar o controle social. A previsibilidade de você ter acesso a essas informações, se houvesse competição, se houvesse outras, se nós estivéssemos, por exemplo, em países que existe essa possibilidade de competição, isso seria uma pressão natural do mercado. Os autores querem fazer parte de um regime de arrecadação e distribuição onde eles vão ter mais transparência, mais acesso. Como nós temos um monopólio, é necessário que tenha uma fixação governamental que estabeleça como tem que se prestar essa informação. Essa é a razão pela qual você tem essa intervenção e essa descrição em lei especificando como e quem tem direito ao acesso a essas informações. É essa a lógica. Não fosse um monopólio, e faz sentido nesse caso ter um monopólio, não haveria necessidade disso. Por último, e aí endereçando um pouco o que o meu antecessor também disse sobre precificação, a lei prevê um repasse maior para os autores e de maneira gradual. E isso é uma lógica que também foi identificada ao longo do caso do CAD, de fazer comparações com sistemas estrangeiros desse percentual que é repassado. Como ele era um monopolista, ele não tem pressão de outros agentes arrecadadores, a taxa de arrecadação era fixada pelo ECAD. Ele não tinha pressão competitiva para baixar essa taxa e redistribuir de uma maneira mais eficiente para os autores. O que a lei faz, e por isso ela é adequada, e não existe alternativa a esse modelo, dado que não existe competição, e tem sentido para que isso seja um monopólio, a lei estabelece um regime que permite fazer isso num espaço de tempo. E aí eu coloco alguns exemplos de uma situação que pode ser vista de países europeus, onde você verifica, em situações em que existe uma potencialidade maior de concorrência, um repasse maior para os autores. A lei corrige essa distorção que o monopólio impõe, aumentando o repasse para os autores. Ela é adequada. Não existem meios alternativos menos gravosos para se atingir esse objetivo. Aumentando esse percentual para os autores, você gera mais incentivo à inovação, mais incentivo à produção. Na prática, o que a lei está querendo fazer? E aí eu termino a minha apresentação. É muito simples. Houvesse competição, de fato, o grau de intervenção teria que ser menor. Mas não há, existe um monopólio. E esse monopólio ele gera distorções, algumas das quais eu tentei apresentar na minha exposição. O que a lei tenta fazer, e de uma maneira, a meu ver, constitucional, é adequar, transformar, emular os efeitos que seriam no mercado que há ou poderia haver concorrência. Como não há, não faz sentido considerar alternativas nesse caso. A lei traz circunstâncias próprias em que as eficiências de um mercado de concorrência são colocadas via regulação estatal. Todos esses exemplos que eu trouxe trazem um mercado onde você vai ter mais direitos autorais sendo consumidos e mais usuários tendo acesso a esse conteúdo autoral. Essa é a lógica dessa lei. Tem que se endereçar não questões só de... O direito de propriedade ele tem, nesse caso, uma possibilidade de você ser relativizado. Por quê? Porque faz sentido, vai ser mais eficiente, tem lógica nessa intervenção. Ela é adequada. Ela vai emular os efeitos que existiriam caso você estivesse no mercado competitivo. Obrigado.